O que faz praticamente uma pessoa participar de um culto e de uma seita? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. O interessante é que quando falamos sobre seitas, na verdade, ela se compreende uma sedimentação de um grupo, ou por exemplo, uma desvinculação total. Ou seja, quando a religião é de um caráter muito mais aberto, expansivo e missionário, né? A seita tem um caráter muito mais hermético, fechado. Somente entram as pessoas que são escolhidas a fazer parte desse grupo. O interessante é que o culto se difere da seita nesse aspecto. Somente os escolhidos entram. Mas a questão é, o que faz uma pessoa, na verdade, entrar para uma seita ou um grupo religioso? O interessante é que há uma psicologia por trás desse angariamento para crescer novos membros. Interessante que o primeiro que eles fazem é o love bombing. Por que o love bombing? O love bombing é um processo de amor, uma manifestação de amor. E eles conseguem angariar pessoas, por exemplo, que têm, na maioria das vezes, vulnerabilidades emocionais, né? Ou seja, pessoas que têm traumas de infância, problemas de relacionamento com pais, com mães e até mesmo com pais e mães que sejam religiosos, tá? Então, por isso que essas pessoas se sentem totalmente desorientadas. Então, essas pessoas muitas vezes elas buscam um senso de direção, de significado na vida. Interessante que também as mesmas pessoas elas têm uma necessidade muito grande de propósito, sabe, de senso de comunidade. E na maioria das vezes o que acontece são jovens, né? Por exemplo, o jovem ele é estritamente confuso. Ele ainda não descobriu o mundo, ele ainda, por exemplo, né, tem bastante crises existenciais. Interessante que a maioria das pessoas entram, né, nessas seitas e nesses grupos porque são pessoas, por exemplo, que não têm personalidade, na verdade, não tem um senso de self, não tem um auto-pertencimento, não tem pensamento crítico. Então, são pessoas que são disfuncionais emocionalmente. E na maioria das vezes, por exemplo, procuram como se fosse uma figura simbólica do próprio pai, assim como diz também, né, na teoria freudiana. Então, eles vão explorar muito a vulnerabilidade da pessoa. Porque se a pessoa ela tem uma autoestima muito baixa, o grupo religioso vai dar um senso de utilidade para ela. Então, ela já se sente amada e pertencida, porque ela já está estabelecendo um vínculo com esse grupo. Então, ela já se sente devedora, porque na cabeça dessa pessoa, a religião a salvou. A salvou de quê? De uma crise existencial, de que nada fazia sentido para ela. Interessante que o fato de se sentir bem não significa que seja algo bom. Porque, por exemplo, nesse esquema de bombardeamento de amor, e a pessoa se sente parte desse grupo, vai começar, por exemplo, alguns sistemas de manipulação, ou gaslight. O interessante é que, por exemplo, as técnicas de manipulação que eles fazem para que as pessoas possam ficar dentro desse grupo, na verdade, faz isso para atrair a pessoa ainda mais, por exemplo, né, e controlar os seus membros. Como a pessoa ela se identificou particularmente com o líder e o líder é totalmente carismático e a mensagem do líder deu um sentimento de propósito para essa pessoa ela vai começar a ficar com medo de sair. Por quê? Porque se o líder, na verdade, personifica uma tal divindade, por exemplo, né? Ou então se ele é um nomeado profeta, a pessoa ela teme que se saindo das vontades do líder ou das suas ordens, ela entrará numa espécie de tormento ou sofrimento eterno. Então essa pessoa fica totalmente presa. Ou seja, como o líder lhe dá uma sensação de valor e de pertencimento, ele vai jogar a pessoa em um extremo.
né, a relação entre punição e promessa. Se você ficar comigo, você terá o reino vindouro, você será abençoado. Agora, se você questiona a autoridade do líder, você vai viver no ostracismo, você é jogado no fogo do inferno, você vai ser ostracizado, na verdade, você vai ser esquecido. O interessante é que, por exemplo, essas pessoas que conseguiram senso de identidade dentro do grupo, quando elas saem, o que acontece, na verdade, com essa pessoa? O grupo que dava sensação de pertencimento começa a abandonar. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue abandonar o grupo ou a seita religiosa porque tem medo de perder, né, a unidade com os outros membros. Muitas vezes, algumas pessoas ficam por causa do líder, mas outras vezes por causa da comunidade. Porque, por exemplo, como ela recebeu uma sensação de pertencimento, ela tem medo, por exemplo, de abandonar e se sentir sozinha. Então, o grupo, na verdade, ele vai trabalhar na pessoa com essa sensação de pertencimento mesmo, tá? E, por exemplo, como é que a pessoa fica nesse grupo? O interessante é que, assim, quando você tem um estado psicológico que não é muito bom, na verdade, você tem algum problema de autoestima, quando você é bombardeado, por exemplo, com love bombing, você tem uma sensação boa, mas o que você ama? Você ama a sensação que você tem acerca daquela manifestação, daquele grupo. Então, é a sensação que você tem é que dá sentido ao movimento que você adere. Então, por exemplo, quando você está dentro, na verdade, desse movimento e quando a sua sensação vai mudando, na verdade, por exemplo, você vai ficando desconfortável com aquele grupo religioso ou com aquela seita, vamos dizer assim, o que você começa a pensar? Nossa, está havendo algo de errado comigo, porque eu estou questionando, não estou tendo mais aquela alegria. Na verdade, eu não estou tendo mais aquela sede, aquela vontade, por exemplo, que eu tinha de ficar. Então, é a partir desse princípio que a seita muitas vezes te manipula. Porque se você está tendo dúvida, na verdade, você não está buscando do modo certo. Você não pode deixar esse mal-estar entrar dentro de você. Porque o ser humano ele já tem um mal-estar dentro dele. Porque o ser humano ele nunca consegue se engajar em nenhum lugar. Porque quando ele se engaja, ele começa, por exemplo, a questionar. E ao questionar, esse espírito de descontentamento vai fazer ele sair e buscar outros lugares. Então, quando você tem essa espécie de crença ou de crise referente ao dogma, o que acontece? Eles te prendem mediante a esse argumento, que o problema nunca está no dogma ou na tradição da seita, tá? Mas sim em você que questiona. Por quê? Porque você perdeu a fé, você não está amando mais o sentimento que você tem, né, por estar naquele lugar. E esse sentimento você sempre vai atribuir ao quê? Ao líder e à comunidade religiosa. Então a psicologia que eles vão utilizando por trás, tá, para poder fazer uma pessoa ficar presa a um culto ou uma seita, seria a vulnerabilidade, né? A pessoa já tem uma espécie de crise emocional e existencial, o grupo ou seu religioso vai te dando identidade, a manipulação, eles sempre vão usar de artifícios para que você fique preso dentro desse seio religioso, na verdade, ou seja, você sempre vai sufocando as suas angústias e as suas crises que você está tendo dentro desse grupo, achando que a culpa é sempre sua, porque o líder sempre fala que você tem que orar mais, você tem que jejuar mais e você tem que buscar mais. E essa sensação de pertencimento. Mas quais são os sintomas que isso gera na pessoa? Isso vai gerando, por exemplo, ansiedade, culpa, medo, fobia e teoria da conspiração. Então, por exemplo, quando você questiona algum sistema religioso ou político, até mesmo dentro de um determinado grupo, é porque você está sendo levado por forças malignas ou por forças conspiratórias que querem derrubar essa seita ou esse grupo. Então, para o líder religioso, para o seita, tudo há uma espécie de reducionismo, né? Ou seja, o mundo ele é complexo, né? Cheio de variações, vamos dizer assim. E a seita ela sempre procura dar uma resposta simplista à realidade. É somente você orar, é somente você jejuar e é somente você fazer propósitos que a sua vida vai se resolver. Mas a vida, na verdade, ela não se baseia nesse aspecto. Então, uma pessoa, por exemplo, ela fica em um culto religioso e ela se torna até mesmo fanática porque
A seita e a religião, na maioria das vezes, ela faz um reducionismo mental. A pessoa não consegue pensar e se dar muito bem com as variedades da vida. Então, é sempre, essa religião sempre falar o quê? Que a culpa, por exemplo, ou é sua que você não está sendo um fiel, totalmente devoto, ou é a culpa do diabo que você deixou o diabo entrar no seu coração, ou então é a culpa dos outros, né? Por exemplo, que sempre tenta derrubar esse grupo do qual você está faz parte, na verdade. Você tem uma sensação de pertencimento. Então, esse é o tema de hoje, tá? É o que faz uma pessoa entrar em um culto e em uma seita. Então, se o nosso canal estiver fazendo algum sentido para vocês, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, né? Entre em contato aqui conosco, né, no nosso canal. Fala alguma história que você teve de algum membro seu que faz parte de alguma seita, ou se você mesmo também, né, já fez parte de alguma seita e não percebeu. E com isso eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Queremos saber a sua história. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.